você lembra que um dos nomes que se cogitou para o papo era carne de segunda? Não lembro. Carne. O Chico Sá deu essa ideia boa, né? Era boa. Carne de segunda. Mas aí o pessoal falou assim, não, mas se vier um patrocinador das carnes, não vai aquela coisa de exportar carne, né? Não, se tiver um patrocinador, não vai querer patrocinar o carne Ou de até um patrocinador de um produto vegano. Aí, Não Marcelo Taz é uma pessoa que sempre foi ligada a projetos de educação e não por causa de ter sido professor de Tiburcio, nada disso. Ele participou da criação do teleensino, telecurso segundo grau, veja você. Então, aproveitando ele aqui, eu quero saber o seguinte, Marcelo, você acha que IA vai emburrecer a gente, está deixando a gente burro, enferrujado? Ou não, a inteligência artificial pode estar nos ensinando coisa. Como você está vendo O Edu já resumiu. A gente sempre foi burro. Não tem nenhuma novidade. E esse assunto, inteligência artificial, está despertando uma ansiedade em todo mundo que assim, isso me chama atenção. E encontraram, finalmente, agora, uma desculpa para todos os erros, né? É a inteligência artificial. Tá vendo? O cara criou não sei o quê usando a inteligência artificial. Eu falei que isso ia gerar um fake news, ou como se precisasse de inteligência artificial para fazer fake news. Né? Não, é o ser humano que faz. Né? É um cara que foi lá, criou, inclusive, a própria inteligência artificial. Né? E agora, é um assunto muito importante, é uma mudança absolutamente gigantesca, assim, comparável com a chegada da internet. A gente está vivendo isso agora. Quando chegou a internet, você acha que nós tivemos tempo de ficar debatendo o que era a internet? Agora está acontecendo uma coisa contrária, assim, já tem um monte de especialistas em inteligência artificial antes dela estar, de fato, inteligente, atuando na nossa vida. Assim. Mas você vê com bons olhos ou com olhos com medo do que pode vir, ou você gosta? Medo é uma palavra muito importante. É importante ter medo. E medo é algo que... primeiro que é um momento de defesa, né? O medo é o que te faz não morrer todos os dias, né? Na hora de atravessar a rua... Mas ter coragem. Não é coragem, exatamente. Fazer a reversão do medo. Agora, o ruim é ficar parado, né, no medo. E eu, assim, eu vou falar sobre inteligência artificial, a minha maior preocupação é que todo mundo acha que eu sou um enlouquecido, que eu acho que vai resolver todos os problemas. E não é isso, eu quero deixar muito claro, assim, inteligência artificial é mais uma ferramenta que chega e, como todas as ferramentas, é fruto da nossa preguiça. Nasce para compensar a nossa preguiça. Todos os avanços tecnológicos, se você ver o nascimento deles, da roda, passando pelo livro, pelo avião, pelo automóvel, é para deixar o mundo mais confortável. Né? Claro. Toda invenção vai em função da gente não precisar lavar roupa, lavar prato. É um sonho, né? Não lavar prato, não lavar isso, ou se locomover de um lado para o outro. A diferença é que a inteligência artificial, como a palavra diz, é um liga-pontos muito alucinado. Né? São múltiplas camadas, centenas de camadas, que as máquinas conseguem ligar, mas depende do quê? Do prompt. De uma pergunta. Aí a gente volta para o Sócrates, para o Platão, isso é que é legal, né? Depende de um motor. Do roteiro. Você precisa de um impulso, de um início de conversa. E se esse início de conversa for meia boca, vai vir um resultado farto de coisas. E se você não selecionar aquele monte de bobagem que chega, aí vai dar aquela matéria. A inteligência artificial criou um negócio e que é uma porcaria. Que não sei. Claro, não foi a inteligência artificial, foi quem usou a inteligência artificial, né? Platão dizia que a escrita mataria a nossa memória. Esse medo da transformação é um negócio que não é de hoje, né? Todo momento as pessoas começam, como o Marcelo falou, né? Qualquer passinho o pessoal já fala, isso vai acabar com tudo. Como é que você vê isso, Chico? A invenção da escrita, ela desestabilizou o regime da verdade, num sentido potencialmente libertador, emancipatório.
só que foi recebida com medo antes, né? O que eu penso que está acontecendo agora em relação à inteligência artificial é que ela está de novo desestabilizando muito profundamente o regime da verdade, só que de outra maneira. Ela transformou algumas tecnologias recentes, como a fotografia e as suas derivações, que eram tecnologias da verdade. Uma foto era uma prova de que alguma coisa existiu. Até uma prova jurídica, forense, pericial. Só que o que está acontecendo agora é que a inteligência artificial ela consegue produzir os chamados deepfakes, em que eu posso fazer o russo dizer que não gosta de música antiga, por exemplo. Ou É coisas o que ele diz lá no camarim mesmo. Ou que o João vai casar. Eu vou casar. Então, eu acho que um dos grandes temores é o risco, talvez sobretudo na política, né? Que essa desestabilização da garantia da verdade vem trazendo com a inteligência artificial. Eu lembro que aqui, no nosso país, já teve passeata contra a guitarra elétrica. Sim, exatamente. Né? O nosso grande Gilberto Gil estava na participou. passeata. Então, para você ver que toda nova tecnologia gera, às vezes, uma catarse das pessoas quererem meio... Não quero que aconteça isso. E aí vem o trio elétrico, aí vem o Baiano System, e aí a gente esquece. Deixa eu fazer uma lembrança, você acabou de falar do Gil. Como o Chico também estava falando, eu fui uma vez para uma palestra, na época de fake news e tudo, na Concha Acústica de Salvador, e Gil levou um livrinho. Fala, rapidamente, o livrinho era o meio e a mensagem. E eu ficava olhando o que ele vai fazer com esse livro, estava marcado. E aí todo mundo falando na época ali dos fake news, e por causa da internet tem que responder, não tem que responder, essas mentiras, como é que a gente faz? E ele parou, guardou o livro, eu falei, não! E ele guardou, eu falei, por que ele vai falar? Ele, na época da rádio, a rádio era uma grande vilã. E a gente não sabia como se... Era o diabo. Era o diabo, e isso ia acabar com tudo. Assim como você falou dos livros também, né? Da televisão. A televisão ia ser um grande problema. Hoje a internet. E aí estamos na inteligência artificial. Então, meu argumento na hora, que estava todo armado para falar, não, vamos contra e tal, foi que nem quando eu vi Edu usando também. Eu falei, calma, vamos dar a volta. A rádio serviu para o fascismo, para deflagrar o fascismo e o nazismo, e serviu para Ari Barroso, Carmen Miranda e Dorival Caymmi. Só isso, Tá se dando bem com inteligência artificial? Tá com medo? Tá brincando com ela? Como é que tá isso? Eu dei uma volta maravilhosa no mundo com isso aí, porque eu sempre fui meio conservador, ficava pensando nessa palavra inteligência artificial e ficava guardando comigo inteligência arte oficial. Eu vou permanecer assim, eu vou trabalhar com a arte, eu vou oficializar isso e vou ser contra a esse processo. Até que eu encontrei Edu. E Edu começou a me mostrar isso de uma forma, né? Olha como isso faz Do aqui. lobo, você diz. Não, Tá o Edu. é o cachorrinho mesmo. Edu começou a me mostrar como é que eu faço aqui, tal. São exemplos. Eu que fiz aqui. É uma guia sem violão. É uma guia sem violão. Eu coloco exemplos aqui, eu coloco ali e tal. E não perdia a participação dele naquilo. E eu olhava e falava, nossa, que legal. Isso tem 15 dias, semanas atrás ele já começou a mostrar. E eu comecei a ver esse processo todo. Dentro disso, eu comecei a sentir medo da inteligência artificial. O que me impulsionou mais a fazer arte oficial. Sim. Então, no final das contas, esse medo, esse abismo, esse lugar de insegurança, é tudo que a minha arte precisa para me colocar nesse lugar. Então, está sendo muito novo, eu já agradeço, Edu. No final das contas, está impulsionando, eu vejo de um olhar positivo, com uma crença no nosso emocional e na nossa sensibilidade e no uso. Eu prefiro somar nessa visão positiva dentro desse medo, dessa insegurança, porque eu sei que a arte não precisa ser bonita para ser arte, não precisa estar doutrinada. E nesses momentos, então, que a gente está codificando mais, o que é para as pessoas ouvirem a música desse jeito e tudo mais, eu acho que vai ter novas formas de produzir música de forma anárquica, de forma urbana, dentro dessa ferramenta, como foi um violão, como foi todas essas coisas aí.
Eu uso muito a inteligência artificial para entender a ferramenta. Tem muita ferramenta de inteligência Você tem que artificial. né? entregar as brincadeiras que você ensinou para ele. Mas é pra isso, tem todo muita, mundo tem aqui. muita ferramenta. Então, o que eu tento fazer é que nem quando eu era moleque, que tinha o Mirk, que tinha o bate-papo da UOL, né? Tinha essas coisas todas acontecendo. E eu estava antenado. Eu acho que a gente não pode perder a antena, não pode deixar de ficar Curiosidade, ligado no né? que está acontecendo. Senão, realmente, as coisas vão evoluir de uma forma muito rápida e a gente vai se perder. Eu acho que a inteligência artificial é maravilhosa. Também acho que ela é uma... Não considero uma vilã, mas já considero uma inteligência real. Considero que que já existe uma certa alma em cada computador quântico, eu acredito nisso, que não é uma alma real, mas é uma simulação de personalidade, cada uma tem uma, a do Google tem uma, a do chat GPT tem outra. Então eu acredito que cada um tem a sua personalidade já. E acho que a gente tem que ter a sagacidade humana, que é a sagacidade da bactéria, a sagacidade do vírus, né, de quem consome aquilo muito rápido e morre consumindo. Acho que a gente tem que entender o que é isso para usar de uma forma mais divina, de fazer com que fique humano, né? Porque a tendência não é a gente perder a humanidade mesmo. Acho que a tendência do ser humano é virar um nano-humano. Acho que a tendência é a gente virar um ser humano que não precisa comer, dormir. São pílulas, a gente programa nossas próprias células, né? Isso vai acabar acontecendo, só que a gente vai ter essa saudade, eu acredito que no futuro, desse ser humano que sente, que dói, sabe, que erra, né? Então, eu acredito que quanto mais para frente ficar tecnológico e absurdo isso, mais a gente vai entender que isso, por mais que tenha uma alma simulada e sentimentos simulados, não tem inconsciência, não tem subconsciência, não tem... Como é que diz? Subjetividade. Não tem ideia, né? Tipo, a ideia é simular, é tudo meio tudo simulado, né?